Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast Trade Show. Mais um não ainda, é que primeiro do ano, né? Primeiro do ano, 1º de março quase. Pô, vou te falar, cara. O pessoal tá trabalhando você tava de férias bastante até agora, porra. Começou o ano pra você agora? O pessoal trabalha bastante aqui, viu? É, mas cara... Oi? Pois reparou? é, tão devagar aqui. Mas o Gamecast tá rolando, né, pessoal? É este especial aqui que a gente faz com pessoas do mercado que fizeram a diferença, que acontece uma vez a cada 2 meses. Esse ano, a partir de agora, a gente vai tentar que seja uma vez por mês, hein, Deck? Tomara. É isso aí, vamos lá. Beleza, você quer apresentar o convidado? Hoje você apresenta que você Então, gostava beleza, de puxar o saco. vamos lá. Gosto mesmo de puxar o saco. Olha só, eu escuto muito essa coisa de virada de chave, né? O que eu posso fazer para virar a chave no mercado? E na verdade, né, para você ter sucesso em qualquer coisa, né, você precisa de uma sequência de boas decisões. Então você vai tomando boas decisões e aquilo vai mudando a sua estratégia, até que num determinado momento aquilo começa a funcionar, né? E no mercado de ações brasileiro voltado para o varejo, né, não foi uma decisão só que fez o mercado evoluir e chegar nesse patamar que está hoje. Foram várias tomadas de decisão e a gente já conversou com pessoas que ajudaram a tomar essa decisão aqui. É o caso do Lombardi, é o caso do Fred, é o caso do Benchimol, é o caso de algumas pessoas que tiveram por aqui, do Stormer, né, que já teve inclusive no Gamecast Trade Show, e que com o que eles fizeram com o mercado ajudaram a transformar o mercado no mercado que é hoje. E a gente tem o prazer de receber aqui um amigo que foi uma dessas pessoas que mudaram um monte de chave, que fizeram o mercado funcionar tão bem como funciona hoje. Se você tem MetaTrader hoje é por conta dele, se você tem uma valorização da análise técnica no Brasil é por conta dele. E mais ultimamente, se você tem uma valorização e uma abertura, uma democratização para o analista, aliás, para o assessor de investimentos aqui no Brasil, a gente também deve muito a ele. Então hoje, já puxando o saco, a gente vai falar com o nosso amigo Raoni Rossetti e seja muito bem-vindo. Olá, André. Obrigado pelo convite. Deck. Bem-vindo. Porra, gostou da apresentação, Raoni? Gostei. Deixa Fiquei feliz, emocionado. Ficou emocionado? Deixa eu, antes de fazer essa apresentação, eu gostei do texto que você escreveu lá no TP. Pois é, cara. E legal. Fica melhor, né? Quando legal. eu escrevo, quando eu resolvo tudo direitinho, quando tá escrito no TP e tal, fica... Não parece improvisado nem nada, né? Ficou bom. Ficou bom, parabéns. Raoni Rossetti. Muito bom, obrigado pelo convite. Tava brincando aqui com eles, pessoal, né? É o episódio 200 e quanto? 200 e... quer dizer, aqui é um episódio especial que a gente já fez uns 4 ou 5. Em qual nós estamos, produção? Aqui eu acho que é o quarto, quinto, né? Sexto. Quinto. É o quinto, sexto? Ah, não, que eu tinha visto o número que era 200 e pouco, eu tava pensando, mas né? de Gamecast normal que eu tava emotivo aqui, falei, puxa, falaram tudo isso, mas eu tô no 200 e poucos, né? Então tem 200 e poucas pessoas que vocês gostam mais do que eu, né? Mas eu vou te falar, no meio do caminho, um briga com o outro, aí fica lá sem se falar, Não, né? briga com o outro não, briga sozinho com a sombra, né? Então, aí você reaproxima, aí vai lá primeiro na Expert, né, que a gente fez lá. Não, tô brincando, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Legal. Cara, o Gamecast gosta muito de ouvir a história de vida das pessoas, até chegar, geralmente para falar com trader, né, o cara especificamente que é trader hoje em dia, né? E a sua história eu já conheço, é muito legal, mas eu queria que você desse uma enfatizada nesse seu início, de como você começou no mercado, enfim, e chegando nos dias atuais para a gente começar a bater esse papo. Bom, começando das origens, mas encurtando um pouco a história. Eu fui criado no interior de São Paulo, Mojimirim, uma família que não tinha nenhum tipo de contato ou vínculo com o mercado financeiro. Só que o meu pai, cabeleireiro, e o cabeleireiro conversa com um monte de gente, né? Aí um dia falaram para ele desse tal de mercado financeiro, e meu pai, uma pessoa muito sábia, ele falou: filho, acho que se você trabalhar com dinheiro, a chance de você ter dinheiro, ela acaba sendo maior. E aquilo ficou na minha cabeça, de alguma forma. Mas eu, encantado com os motores, meu avô tinha um ferro velho e eu decidi fazer engenharia mecânica. Aí eu fui lá, estudei, passei na USP e no segundo para o terceiro ano da USP eu fui para o intercâmbio. Aí fui lá na Alemanha estudar engenharia mecânica aeroespacial. Né? Nada a ver com coisa bem mercado simples, financeiro. Coisa simples, básica. Né? De boa. Eu fui para lá estudando. E aí, né, como às vezes uma pequena coisa ela pode mudar a nossa vida por completo. Estava na casa de um brasileiro chamado Laurindo, estava na cozinha conversando, eu, ele e o casal que morava com ele. Aí eu fui ao banheiro. Saí do banheiro, voltando para a cozinha, eu olhei para o quarto dele. E ele tinha ali um notebook
E naquele notebook tinha umas coisas se mexendo, coloridas assim. Eu falei, Laurindo, aquele negócio ali? Ah, isso daqui é um home broker. Home o quê, né? O que é isso? Ele falou, isso aqui é a plataforma onde eu compro e vendo ações. Foi dali em diante, acho que naquela noite nasceu o meu interesse pelo mercado financeiro. Dali 3 meses eu voltei para o Brasil, e eu voltei para o Brasil para ficar só um pouquinho tempo no Brasil, depois eu voltaria para a Alemanha sem data para retornar. Eu havia sido convidado para terminar a graduação lá, estava trabalhando na Robert Bosch, e a princípio ia seguir minha jornada na Alemanha. Eu voltei para o Brasil para ficar então poucos meses, ia trancar a faculdade, me despedir dos meus pais, e eu já com aquele mercado financeiro na cabeça, já acompanhava a DAX, né, o índice alemão, acompanhava um pouco da bolsa aqui brasileira, mas não tinha conhecimento, o acesso ao conhecimento que a gente tem hoje, né, por meio do trabalho de vocês, trabalho nosso. E eu entrei no site da antiga BMF Bovespa, né, já havia descoberto o que era uma corretora e mandei meu currículo para todas, sem exceção. Todas. E aí fui chamado para fazer uma entrevista no Credit Suisse. Também não sabia o que era o Credit Suisse na época. Bancão, né? Um bancão, tal, assim. Os maiores do mundo. Mas não entendia muito o que fazia, né? Um banco de investimento e tal. E eu cheguei lá e eu fiquei encantado com a mesa. Eu lembro perfeitamente da mesa. Não a mesa de operações. Não, a mesa. Literalmente, a mesa. Era uma mesa de madeira em deck, dessa grossura assim. E cabia lá umas 20 pessoas. Eu olhei para aquilo e falei, cara, quanto que custa uma mesa dessa? Eu fiquei encantado com aquela mesa, sabe? Falei, nossa, uma mesa dessa, né? E aí foram umas 8 horas de dinâmica no dia, absurdo assim. Dinâmica para cá, para lá, extremamente esgotante. E aí saindo de lá, fui aprovado. Saindo de lá, me mandaram uma mensagem. Rony, a gente recebeu seu currículo na XP, você poderia fazer uma entrevista? Eu falei, posso. Pode hoje? Posso. Peguei, saí do Credit Suisse, fui para a XP e fiz a entrevista. Bom, eu tinha acabado de sair de um banco gringo, com aquela mesa grossona, gigantesca, e eu cheguei num espaço cheio de pedreiro, tudo arrebentado, com pó, material de obra no chão, uma salinha assim pequenininha e 4 pessoas. Era tipo 8,80. Eu falei, nossa, né? E aí fui conversar com elas. E me chamou a atenção o fato delas aquelas 4 pessoas terem vindo de grandes instituições e estarem naquele espaço todo arrebentado. Mas tem alguma coisa diferente aqui. O que elas estão vendo nessa empresa, né, na XP, que o resto do mercado não está vendo? E eu me encantei com aquilo. Tá, deixa só. Naquele momento, XP aqui em São Paulo eram aquelas 4 pessoas. XP, perfeito, André. Eram 4 pessoas. A XP, isso foi em 2008? Que eu tenho na memória, 2007 para 2008. XP, naquela época, ficava na posição 44 do ranking de volume negociado na Bolsa. Vou fazer um exercício aqui. Vamos lá. Quantas corretoras na memória de vocês vem rápido à cabeça? Vamos lá, XP, Clear e Rico. Outros nomes? Hoje? Hoje umas 10 pelo menos rápido. Assim. Umas 10 rápido, né? Imagina você chegar na 44. Então, assim, a XP era totalmente desconhecida. Mas, o que eu pensei naquela época? Falei, bom, vou ficar aqui uns 3 meses só. Depois eu volto para a Alemanha. Óbvio, não falei isso na entrevista. Onde que eu vou poder aprender mais? Com esses empreendedores que estão aqui tentando subir um negócio praticamente do zero, ou ser mais uma pessoa de uma grande instituição? Bom, o que era para ter sido 3 meses se tornaram 11 anos. Não voltei para a Alemanha. 2 anos depois, o amigo voltou para o Brasil e trouxe todas as minhas roupas que tinham ficado lá. Nem para pegar a roupa você voltou. André, cara, eu como um jovem solteiro na Alemanha, o que eu trouxe para o Brasil de volta? Vinho e cerveja. Sim. Roupa ficou tudo lá. E assim eu comecei a minha jornada na XP. E aquelas 4 pessoas naquela bagunça, naquela mesa, basicamente eles faziam o quê naquele momento? Perfeito. Na XP, o mandato daquelas 4 pessoas, que era o Carlos Alberto Ferreira Filho, o José Sebastião, o Bruno Bagnoli e o Bernardo Bonjean. O papel deles era montar o business institucional na XP. O que era a mesa institucional? É a mesa que atende em renda variável, tesourarias, fundos de investimento, o cliente gringo. Isso ia ser feito em São Paulo. Naquela época, lá na Barra da Tijuca, tinha operação de pessoa física da XP, que tinha mais ou menos umas 35 pessoas. Então eu comecei numa XP com menos de 50 pessoas. Então foi muito interessante pegar aquele começo de montar as primeiras planilhas da XP, né? Hoje, os sistemas que o pessoal que está nos ouvindo, os traders, os investidores, vocês veem o Profit, os sistemas, toda era logada, bonita, aquilo lá não existia. Era tudo raizão mesmo assim, o Excel.
E é interessante, só abrindo um parênteses, você está falando, a gente saiu o resultado do 4º trimestre da XP, nessa semana que a gente está gravando, e com praticamente 7 mil funcionários, para as pessoas terem a noção do tempo e crescimento da grandiosidade do negócio que se transformou, né? O meu código de acesso aqui, quando eu chego na XP, o Wi-Fi ele pipoca no meu celular, né? Meu código de acesso é 34. Caraca. Então tá lá, né? O usuário é U0034. Então foi um bom começo, né? E ali no institucional, nós fomos construindo o nosso espaço. E a nossa meta, né, em um dado momento ali, era ficar em 10º lugar do ranking de volume negociado na Bolsa. Então a gente acompanhava o ranking diário e parecia muito distante, né? A corretora que costumava ficar em 10º lugar era a Merrill Lynch. Então todo dia a gente acordava querendo buscar a Merrill Lynch. E a gente ficava em 30º, não sei o quê, até que o dia a gente foi lá e conquistamos a 10ª posição. Naquele momento, o institucional da XP ele tinha 15 pessoas ainda, era muito pouco. E a gente foi lá e ficou em 10º e colocamos na cabeça. Saímos lá de trás, ficamos em 10º, agora a gente vai buscar a primeira posição. Pouquíssimos meses depois, primeiro colocado no ranking diário de volume negociado. E tudo isso foi construído com um grande trabalho de equipe, verdade, assim, pessoas muito engajadas, pessoas com uma vontade genuína em fazer a diferença, em trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, né? E às vezes até mais, e às vezes final de semana. André, eu fiquei 11 anos na XP. As minhas férias mais longas, elas foram de 1 semana e meia, que foi meu casamento. Só que tudo isso foi feito... E como era o bolo do seu casamento? Olha só, cara, lembrança boa. Meu bolo de casamento, eu tava segurando um notebook com o logotipo da XP. Vou mandar foto para vocês. Então foram 11 anos que com muito trabalho, mas foi extremamente divertido. Foi muito rápido. Não parece que foram 11 anos. Então eu lembro que o pessoal brincava, a Raoni tá de final de semana na XP, a minha esposa já, que vocês conhecem bem, ela vinha para cá de final de semana. Foi muito gostoso, foi muito leve. Foi Ela ficava estudando, né? E você... Ela era professora de alemão, então ela vinha aqui para a XP de final de semana para preparar as aulas delas, corrigir as provas, e eu vinha para fazer planilha, pensar em sistemas, montar as coisas. Muito legal, muito rápido. E eu trilhei minha carreira como broker, e aí começou um movimento de Rio de Janeiro crescendo muito, pessoa física, São Paulo crescendo muito, institucional. Como que poderiam aproximar essas duas áreas, criar uma cultura única, obviamente com as particularidades de negócio? E em São Paulo, eu era a pessoa mais próxima do Rio de Janeiro, pelo seguinte, vendo as grandes operações que os clientes faziam com as opções, me chamou a atenção o fato dos assessores de investimento e dos clientes não fazerem aquele tipo de estratégia. Estratégias como que envolvia travas de opções, aquilo não acontecia. E a gente negociava 10 milhões de opções de Petro, 5 milhões de Ambev, e por aí vai, e pessoa física, nada. E eu comecei a tentar entender o porquê daquilo, né? E algumas possibilidades, né, que depois eu acabei tendo certeza delas, as plataformas elas não comportavam esse tipo de operação para pessoa física, o sistema de risco não estava preparado, faltava educação para os assessores, né, conhecimento técnico e comercial dos assessores sobre os produtos, para os clientes, então, ainda mais informação, e eu decidi começar a ensinar sobre opções, e a gente não tinha dinheiro para andar de avião. Eu fui para a Bahia, eu fui para o sul do Brasil, fui para o Rio, fui para Brasil afora andando de ônibus para dar curso de Excel e opções para assessor de investimento. Isso permitiu que eu começasse a ter um vínculo com o segmento de pessoa física e assessoria. E aí, quando a XP teve a ideia de unificar Rio de Janeiro com São Paulo, quem que estava mais conectado com as duas áreas era eu. Né? Não foi uma oportunidade que caiu para mim assumir a corretora de pessoa física, mas sim algo que eu estava ali preparado por algo que foi construído de forma orgânica, assim, não planejando aquilo. Aí eu acabei assumindo a corretora de pessoa física. Alguns anos depois, uma corretora começou a chamar atenção no mercado pela comunicação, pela simplicidade que ela trazia, pela tecnologia, que foi a Clear. Compramos a Clear. Depois de 2 anos da compra da Clear, a diretoria ela saiu da empresa e eu assumi a Clear também. Aí foi um duplo chapéu. Liderar XP e Clear ao mesmo tempo, fazendo com que as corretoras competissem minimamente entre si. E naquele momento tinha uma corretora que ela também chamava muita atenção, que era a Rico.
eu lembro, né, o André sabe disso, todos os domingos à noite eu me preparava para assistir o André às 20 horas. O estudo de domingo. E aí, né... Tá lá ainda, hein? Pois é, cara. Aí, né, eu lá, ansioso assim para acompanhar o André, sempre vou ficar aqui meu carinho de admiração pelo seu trabalho, pela sua história. Sabe disso, né, cara? E aí a Jaque, né, minha esposa, ela falava, vocês vão trabalhar junto um dia. Né? Falei, pô, Jaque, o André tá gigante lá, a gente tá aqui e tal. Aí, depois da Clear, veio o André trabalhar com a gente, né? Aí uma admiração, né, pelo trabalho virou uma grande amizade. Pouco depois veio a Clear, né? Aí começamos também a trabalhar junto, né? A Rico. Desculpa, a Clear tinha vindo, né? Veio a Rico, aí começamos a trabalhar junto. E aí um trabalho que antes a gente se mapeava na concorrência, montamos uma equipe, começamos a trabalhar juntos e, bom, seguimos aí a união aí de força. Legal. E aí a gente está falando dessa coisa de criar coisa, né? De partir do zero, né? Poxa, a importância que tinha o analista técnico antes da gente se reunir, né? Porque a gente tinha uma equipe que, pelo amor de Deus, né? Assim, uma coisa impressionante, a qualidade das pessoas. Claro. Pô, eu fico com medo de esquecer. Na Clear, vamos falar na Clear. Na Clear tava lá o Igor, o Neto... o Alisson? Não. Eu acho que o Alisson era XP. Era Alisson, Kim e Danilo na XP. O Danilo tava na XP? Tava na XP. O Clebão. Peraí. Clear, quem mais? A gente tinha Rafi, Bo, Góis, Neto, Góis, né? Isso só Clear. Neto também? Não, o Neto já falei. O Neto estava na Clear também. Na XP ficamos eu, o Aliakin, o Alisson, o Kleber estava na XP. O Kleber estava na XP, exato, né? Era professor da XP Educação. O Danilo, quem mais? O Giba, depois veio. Depois veio o Giba. Aí depois a gente veio a Rico, que a gente trouxe o Coen, o Giba, o Léo Dutra, que eu importei lá de Natal. Exato, né? Jota. O Jota. Quem mais a gente tinha na Rico? A Marta. Justo. Não, a Martinha ela já tinha trabalhado na XP e eu trouxe ela mais recente. E isso, e todas as pessoas são pessoas que, poxa vida, fazem um trabalho muito bom, são pioneiros, né? Pessoas sérias, né? Que ajudam a amadurecer esse mercado, né? Então... Tem um ponto que você falou do amadurecimento, André, queria relembrar. A XP ela começou com uma corretora de renda variável. Aí chegou um dado momento, né? Poxa, o Guilherme é uma pessoa de outro mundo, assim, brilhante, né? Sempre 20 anos à frente do mercado. Por que ficar só em uma grande classe de ativos, sendo que o mercado pode mudar ou não? Então, até para diversificação de risco da corretora, vamos trazer outras classes de investimentos. Aí veio uma campanha de shopping center financeiro. E o shopping center financeiro, eu lembro até a campanha, era um carrinho de supermercado, tinha umas caixinhas dentro delas, e uma caixinha estava escrito renda variável, renda fixa, fundos e tal. Como vieram outras possibilidades de investimento, o assessor, que antes ele focava muito em renda variável, ele teve que abrir o leque, a comunicação para outras coisas. Então, aquela mega atenção que tinha por renda variável passou a ser dividida com outros produtos. Naquele momento, até então, a comunicação de renda variável era corretora, trazia insumos para o assessor que falava com o cliente. Naquele momento, com as salas de análise que vocês já tinham construído muito bem, né, como protagonistas em outra instituição, a chegada das salas de análise para a XP, elas deram uma escala gigantesca, porque o atendimento à renda variável, os assessores terceirizavam para a sala de análise, os clientes eram mais bem atendidos, né, com conteúdo aí durante todo o pregão, e assim como montagem do timaço, né, que a gente teve, renda variável, ela cresceu absurdamente aí com a gente. Rony, você tem muita história para contar, mas tem um ponto que eu acho que é importante, que você, melhor do que ninguém, pode responder para as pessoas que querem saber um pouco sobre carreira nesse sentido. A diferença entre broker e trader. Entre broker e trader? Vamos lá. O broker, ele é um intermediador. O broker, ele une um vendedor a um comprador. Trazer aqui alguns exemplos de broker. O broker que trabalha no institucional. Ele é aquele que ele atende os fundos e assessorarias. E aí ele pega, por exemplo, imagina um fundo que ele quer comprar 50 milhões de reais de uma ação, um volume expressivo. Esse cliente, muitas vezes, ele não quer o risco de execução. É um talento executar uma ordem como essa. Ele quer fazer outras coisas, ele tem até medo de fazer essa execução. E o broker, ele não vai abrir a plataforma dele e colocar lá uma ordem de compra de 50 milhões de ações, ou de reais, bom que seja, e vai sair executando. Ele vai tentar fechar um fluxo, para que
aquela ordem, ela impacte minimamente a dinâmica de formação de preço. O que é isso tecnicamente? Se de repente vem um fluxo muito grande na compra, qual que é esperado? Que o mercado seja empurrado para cima. Só que isso prejudica quem quer comprar. Então o broker, ele tem que ter as habilidades para fazer com que essas execuções aconteçam impactando minimamente o mercado. Em outras palavras, o broker adicional, ele é uma máquina de geração de negócios. Ele está o tempo todo unindo o gringo com o brasileiro, a tesouraria com o fundo, negociando ações, opções, futuros, dólar, renda fixa, crédito privado, títulos públicos. O broker que atende as pessoas, que atende o segmento, né, de varejo, ele tem 2 clientes. Ele atende o assessor de investimento, que possui clientes com perfil de bolsa de valores, e então ele atende o assessor, que tem a demanda, né, trazida por clientes, e também os clientes apontados pelo assessor. Por quê? Como o assessor está falando de seguros, previdência, renda fixa, ele não consegue ser um ultra especialista em bolsa de valores. Então o broker, ele tem que ter um traquejo comercial, um traquejo mercadológico, um traquejo técnico, habilidades operacionais muito grandes. Já o trader é aquele que faz a operação de fato. Então percebam que o broker atende o investidor e o broker atende o trader. Quando que um trader e o investidor eles ganham dinheiro? Se a operação dá certo. Como que o broker ganha dinheiro? Ao executar a operação, ganhando corretagem ou, em algumas outras estratégias, ele ganha um spread. Então, o trader ganha se dá certo, o broker ganha realizando a intermediação, só que os dois convivem, eles precisam conviver numa relação simbiótica. Afinal, sem o trader e o investidor, o broker não tem o que fazer. E muitos traders e investidores mais sofisticados, que operam volumes e operações mais complexas, eles não conseguem executar sem um broker. Então, é um trabalho aí de apoio mútuo. Muito bom. Só para exemplificar, basicamente, entender até um pouco mais o trabalho do broker, eu pego o telefone e falo, quero comprar 50 milhões de ações de Petrobras hoje. E a função do broker é executar aquela compra pelo menor preço possível, abaixo da média do dia, enfim. E para fazer isso ele vai entrar em contato com outros investidores e tentar colocar aquilo no mercado, criando o menor impacto possível, né? Exatamente. Bom ponto, André. Só que o broker, para fazer isso, ele tem que fazer um grande mapeamento do mercado. Então ele não vai ligar para qualquer investidor. Como ele está falando com muitas pessoas e acompanhando o mercado, ele sabe, então a tesouraria ABC, ela quer fazer essa compra, mas na semana passada, um outro fundo, que ele já tem ações, ele me disse que estava querendo reduzir um pouco a exposição. Então ele já vai direto naquele Você resolve os dois lados. Sim. Então perceba que o broker, ele precisa ser um profissional altamente confiável, porque os grandes clientes, eles passam as posições, os seus interesses, e a grande história de um broker, ela é construída com uma reputação, assim, impecável. Credibilidade e network, eu acho que são Perfeito. Coisas importantíssimas, né? Exatamente. E isso, Raoni, é muito comum um cara que está chegando no mercado e gosta do mercado de ações acompanhar o leilão de fechamento ou leilão de abertura, né? E às vezes bate um desespero no cara, porque, por exemplo, um ativo que está cotado a R$30 vai a leilão, aí daqui a pouco entra uma ordem de venda de 5 milhões de ações a 1 centavo. E aí no leilão a ação está fechando a 1 centavo, né? E aí o cara, ai meu Deus, André, tô vendo aqui, a ação está fechando a 1 centavo. Aí daqui a pouco aparece 5 milhões na compra e aquilo equilibra o leilão. Ela fecha lá 5 centavos acima, 5 centavos abaixo, enfim. Esse é o broker trabalhando, né? Quer dizer, casando essas ordens de quem quer comprar e quem quer vender. Isso também é um pouco do trabalho do broker, né? Também é um trabalho de um broker. Posso explicar um pouco o leilão de abertura e fechamento? Pode, claro. É um ponto importante. A bolsa, ela não funciona, infelizmente, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu ia adorar, assim, né? Tá de madrugada aqui, operando aqui no Brasil. Mas, tinha feito separação de cara que não ia ver a mulher, não ia ver os filhos, mas ia ficar só treinando. Né? O número de divórcios no Brasil ia aumentar um monte. Mas, bom, brincadeiras à parte, qual que é o objetivo do leilão de abertura? O mercado não é contínuo. Então, enquanto nós estamos dormindo aqui no Brasil, está rolando o mercado na Ásia, por exemplo. Então, o leilão de abertura, ele serve como um mecanismo para os participantes de mercado, as pessoas físicas, os fundos, as tesourarias, chegarem num consenso para o primeiro preço de negociação do dia. Aí, é um período no qual negociações elas não acontecem, mas as intenções de compra e venda são enviadas para a Bolsa de Valores e a Bolsa ela tem um mecanismo que ela vai ver qual é a maior quantidade que seria, em qual preço a maior quantidade seria atendida. E aí a gente chega no preço de abertura.
O mesmo acontece no fechamento do pregão, que para chegar no preço de fechamento. E o leilão de fechamento, o call de fechamento, ele é especialmente importante porque dele saem os preços oficiais da bolsa. E esses preços oficiais, eles são os utilizados para a marcação dos preços dos fundos, das tesourarias. Então, quem aqui investe em fundo de investimento e tem ali a variação da cota, a cota é marcada com base no preço de fechamento. Então, o broker, ele entra muito forte no leilão para defender muitas vezes a posição dos clientes. Imagina um fundo que ele tenha 100 milhões de reais numa dada empresa. E aí hoje vou pegar um caso mais extremo, tá? E hoje é o último dia do mês. Aí vai lá no leilão, um leilão com pouco volume, e vem um outro participante de mercado, ele vai lá, ele vende e as ações começam a cair 10%. Estão com preço ali 10% de queda no leilão. O que o broker precisa fazer? Ele vai ligar para o fundo e falar, olha só, está tendo uma pressão de venda aqui no leilão, mesmo com o volume pequeno, se passa o preço oficial do mercado, ele vai ser 10% abaixo do que estava acontecendo. E vai derrubar a cota daquele mês de um fundo de investimento. Só que, André, da posição de 100 milhões de reais. Então o fundo ele vai estar perdendo 10 milhões de reais, mesmo o leilão tendo sido de um volume pequeno. E o broker ele tem que estar ligado nisso, para ele ajudar a defender a posição dos clientes dele. Legal. É dinâmico. Legal. Eu quero, dado que você está em explicações técnicas, e aí contar um pouco da história que você foi um dos precursores na criação de uma mesa de operações estruturadas para pessoas físicas. Queria que você contasse para a turma um pouco dessa história, pioneirismo, empreendedorismo, né? E, suar ali sangue, suor e lágrimas para fazer um negócio desse acontecer, tirar do zero. E o que é uma mesa de operações estruturadas, né? Como é que funciona exatamente para as pessoas que não conhecem? A XP ela tem uma cultura muito forte de criatividade. Eu tive o grande privilégio, né, de trilhar minha jornada aqui, e a XP sempre abrindo portas. Tem uma ideia nova de um projeto, a gente apoia, mas executa. Os sonhos, eles são interessantes desde que eles se tornem algo palpável, algo realista. E a XP ela sempre me abriu muitas portas. Como que foi essa história? Eu ali na mesa institucional, vendo as grandes operações sendo feitas, assessores, pessoas físicas ali não executavam aquilo. E aí eu contei brevemente, né, que eu comecei a dar aula de opções, e o que eu fiz? Eu fui lá, peguei um Excel. Nesse Excel, eu montei ali um sistema com alguns preços, né, de compra e venda de alguns papéis, que foram Itaú, Ambev, Bradesco, Embraer, Vale, Itaúsa e mais um, eram 7, eu sempre esqueço 7. Rumo? Nossa, na época a gente nem falava Nem de tinha, Rumo. era Não. LL. Não. Era LL. Verdade. A Tá LL, velho em pô. deck. Nossa, né? A LLL 11. 11. Né? E aí aquele Excel, o que eu fazia? Eu mandava ele para a área de análise do Rio de Janeiro, ficava lá no Rio na época. Ensinei para eles como é que fazia. E eles tentavam fomentar com os assessores. Opção de Embraer, tá aqui valendo tanto e tal. Se alguém tinha interesse, falava para análise que falava para mim. E eu ia lá, registrava a operação, e quem era a contraparte daquelas operações eram alguns dos clientes que a gente tinha lá no adicional. E assim, começamos a fomentar esse tipo de estratégia. Hoje, né, tem calls, tem puts. Na época, pessoal, algumas poucas ações tinham calls do primeiro vencimento. Put nem se falava. Então foi um trabalho de formiguinha. Aí contratamos mais uma pessoa, depois uma outra pessoa, e a gente construiu uma área que nós batizamos de produtos estruturados. Uma área que começou comigo ali, fomentando as estratégias, e hoje é uma área que, eu não tenho os números direito, mas é uma área que deve ter umas 200, 300 pessoas aqui na XP. Começou com um estagiário querendo fazer algo novo, a XP deu espaço e virou uma área que outras corretoras acabaram criando também, e se tornou uma linha de receita bastante expressiva para a XP, com produtos que, quando bem feitos, ajudaram aí muitas pessoas a ganharem dinheiro com renda variável. Exatamente, né? E aí caiu na boca do povo, muita gente não gosta desse tipo de produto. E eu acho que, cara, é uma coisa completamente descabida, porque não existe nenhum problema com produto. Existe um problema, às vezes, Adequação, com né? aquilo que está dentro do produto, né? Então, por exemplo... E adequação com o perfil, né? Exato, né? Poxa, uma operação estruturada que me dá a certeza de que determinado ativo que caiu bastante por uma coisa pontual,
Se aquilo se agravar, eu vou ter o meu capital garantido daqui a algum ano, mas em compensação, como pênalti, se ele subir 500%, eu ganho só 250%. Cara, para determinados momentos, isso pode ser muito ruim. Para outros, cara, isso é uma maravilha, porque isso limita o risco, até tira o risco. O risco você vai perder a inflação de um troço que você enxerga um alto potencial de crescimento. Então é uma coisa sensacional, né? E eu tenho cada vez mais pensado nisso e cada vez mais usado isso, né? Tem estratégias, uma estratégia que eu adoro. Tem minha carteira de ações, é muito difícil comprar uma ação. Logo, vou comprar direto a ação. Eu monto uma estratégia com opções que permitirá que eu compre aquela ação com desconto. Isso aí eu já busco pegar uns 5% abaixo do preço de mercado. Aí eu fui lá e comprei essa ação. Essa ação talvez ela pague dividendos, juros sobre o capital. Mas será que eu preciso ficar com essa ação passivamente esperando ela valorizar e pagar os proventos? Ou será que eu posso montar uma outra estratégia de opção que vai me gerar uma renda recorrente mensal para aquilo? Então, é assim que eu acabo utilizando. Uma forma simples, uma forma leve, não faço operações alavancadas. E assim eu componho a minha parcela de renda variável e é assim que eu ensino os meus alunos investidores a utilizar esse mercado e é assim que eu ensino os meus alunos, assessores e assessoras a fomentarem operações saudáveis, leves para os clientes deles. Legal. Tem um monte de pergunta para fazer ainda e até chegar na Melver que você está agora, mas eu queria... Aliás, tem mais gente que fez pergunta aí, então eu queria que vocês colocassem a primeira, porque senão fica tudo encavalado lá para o final. Pode ser? Fala, Raoni, meu querido. Que prazer participar aqui com vocês e com você principalmente, meu querido. A pessoa que deu vida a uma profissão, a pessoa que criou muita coisa que a gente hoje vê no mercado financeiro. Eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco sobre a profissão e eu queria que eles entendessem o seguinte, que você explicasse, demonstrasse uma operação corriqueira que você fazia como broker, uma corriqueira, para que eles entendam, e outra daquelas mais arriscadas que davam frio na sua espinha, que não podia errar, de tamanha que era a complexidade, tá? Então, uma corriqueira que eles vão fazer sempre e outra daquelas bem mais arriscadas que dava frio na espinha, gelava a espinha, beleza? A gente se vê aqui, hein? Aqui em Floripa, na Melver. Olha só, boa pergunta. O professor Delamora é nosso sócio, ele é o head de conteúdos da Melver, um profissional brilhante aí que eu tenho um grande privilégio de ter ao meu lado aí diariamente. Vamos lá, boa pergunta, Adel. Primeira delas, a operação mais clássica que a gente fazia na mesa adicional, eu diria que, atendendo os fundos, 30% a 40% das operações que eu fazia era essa, FENSE. O que é a FENSE? Imagina um investidor fundamentalista que ele queira comprar ações de Vale, por exemplo. Ao fazer uma análise fundamentalista, ele mapeia ali os riscos e os as potenciais expectativas de valorização da empresa. E aí, suponha que o investidor ele chega à conclusão de que a ação até pode cair nos próximos 6 meses, mas é difícil ela cair mais do que 15%. E ela até pode subir, mas com base no cenário que está acontecendo, difícil ela passar de 30% de alta. Então, difícil ela cair 15%, difícil ela valorizar mais do que 30%. Com esse cenário em mente, o que ele fazia? Uma proteção, para ele não perder ou perder minimamente até uma queda de 15%. E essa proteção, como se fosse um seguro, isso custa. Custa alguma coisa para ser feito isso. E o que ele fazia? Ele abria mão de uma alta acima de 30%, porque ao abrir mão dessa alta acima de 30%, ele gera uma receita que paga esse seguro. O nome da estratégia, então, é uma FENSE. Ao fazer uma FENSE, então, ele traz uma proteção que é financiada por um lucro máximo limitado. Limitando a alta. Operação linda, operação que a gente fazia muitas centenas de bilhões de reais. Eu operei dessa estratégia. Essa é a grandeza. E isso para ativos que têm um comportamento mais lateral, deixa eu dar um exemplo aqui, Ambev, B3, né, que você tem aí anos trabalhando numa faixa estreita de preço, isso é uma maravilha. Né? E mais, essas estratégias, elas costumam ser feitas no custo zero, né, o famoso zero cost. Então imagina você traz uma proteção, uma proteção com ganho máximo limitado sem gastar dinheiro, no mercado que varia, renda variável. Então uma estratégia super queridinha, muito realizada até hoje, então fiz muitas FENSEs. Essa é a boazinha, e a braba?
A Brava, né, é clássica estratégia onde se ganha de copinho e quando se perde, perde de balde. São vendas a descoberto de opções. Basicamente o seguinte, imagina uma ação está valendo Não é R$50. nem perde de balde, quebra mesmo, né? Pois é, imagina uma ação está sendo negociada a R$50. Aí o investidor pensa, a ação não passa de 60. E ela também não cai para baixo de 40. Só que ele nem tem ação. O que ele faz? Ele vende uma opção de compra de preço de exercício de R$60. Eu vou explicar o técnico, depois eu volto para o simples. Tá? Então ele vende uma opção de compra de preço de exercício de R$60 e vende uma put, uma opção de venda de preço de R$40. E ganhou ali alguns centavos ou poucos reais para fazer aquilo. O que ele espera então? Que a ação não vá para baixo de 40 nem para cima de 60. Se isso acontecer, ele tem o lucro máximo da estratégia. Só que vai que sai alguma coisa no mercado e o mercado dá uma estilingada para cima ou para baixo. Ele se arrebenta por completo. Imagina a ação ela ir para R$80. O que ele vai ser? Ele vai ser obrigado a vendê-la por 60. Só que ela vale 80 no mercado. Perdeu aí R$20. Só que ele ganhou R$1 para fazer a estratégia. Ou o contrário, a ação cai para 30. Ele vai ser obrigado a comprá-la por 40. Só que no mercado ela vale 30. Perdeu R$10. Quando o mercado está ali bem de lado, essa estratégia, né, para um investidor mais inexperiente, nossa, que legal, o mercado está meio de lado. Só que o mercado está de lado, só que ele não vai ficar de lado para sempre. E aí eu já vi algumas perdas muito grandes nisso. Tá? Uma estratégia bem tóxica. Mas algumas pessoas querem fazer. Mas é interessante até alertar todo mundo, né? É uma estratégia que ela pode dar certo 99% do tempo e ainda assim te quebrar nesse 1% das vezes que vai dar um stop, porque pode ser um stop gigantesco que acontece de tempos em tempos. Por exemplo, imagina a situação de um cara desse na época da pandemia que em 17 pregões o mercado caiu 46%. Você imagina o cara quando, por exemplo, mudou o presidente da Petrobras, que de um dia para o outro a Petrobras caiu 20%. Você imagina um cara numa situação de vendido em call de Embraer no dia que ela amanheceu subindo 40%, e isso estou falando de coisas que aconteceram nos últimos momentos, aí, nos últimos anos. Né? Então, você não vai ficar no mercado e fazer isso uma vez, duas. Você vai fazer, sei lá, umas centenas, eu acho que isso milhares de vezes. Isso aconteceu de uma maneira muito grave no pré-sal, né? Mas, no pré-sal não tinha put, né? No pré-sal era o pessoal vendido em call. Chegava 2 dias antes do vencimento da opção, o cara vendia a opção de 2 centavos e a opção virava pó. E aí isso aconteceu perto do vencimento, a ação saiu de R$76 para 90 e a opção que estava 1 centavo foi para R$5. Foi mais vezes ou menos a quantidade absurda que o pessoal vezes fazia. A quantidade absurda que o cara fazia, né? Então isso... Teve alguns amigos meus que quebraram nesse dia. Triste, né? Mas é ganância. Agora, cara, eu queria explorar mais coisas, assim, dentro do varejo aqui, ainda antes da gente falar da sua saída da XP e tal, você trabalhou na evolução de algumas coisas, por exemplo, plataforma gráfica, né? Por mais que você não tenha... trabalhado na evolução do gráfico por si só, você trouxe para o Brasil algumas plataformas, ajudou muito a Nelogica nessa negociação para tê-la aqui dentro da XP, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu lembro um dia, era um dia qualquer, chegou uma pessoa para fazer uma reunião comigo, eu sou muito acessível, sempre fui. E aí, né, o nome dessa pessoa, Marcos Boschetti, e ele chegou para conversar comigo para mostrar uma tecnologia que ele havia criado. E era uma plataforma que tinha algumas poucas centenas de usuários, né, logo no começo. Bom, imagino que o pessoal com certeza vai conhecer, né, o Marcos, ele é o CEO e fundador da Nelogica. Aliás, o último Gamecast gravado... Antes do Raoni foi o Marcos. Fomos até Porto Alegre e fizemos um Gamecast com ele. Nossa, o Marcos negócio tem que ir para Floripa me visitar, né. E aí era o Marcos, né, com uma solução tecnológica ali incrível. E aí começou uma amizade, um trabalho em conjunto, e a Nelogica, ela com certeza foi uma mega parceira nossa. Inclusive, depois a gente vai falar da Melva, mas é a nossa acionista, investiu no negócio que eu criei. E ali o Marcos, ele trouxe essa grande solução. Só que em paralelo a isso, naquela época nós criamos uma grande loja de ferramentas no Brasil, trazendo outras soluções brasileiras, soluções da Ucrânia,
da Rússia, dos Estados Unidos, do Japão, trazendo para cá para que a gente pudesse atender vários perfis de clientes, né? Do investidor, o trader, o grafista, né? Foi o momento no qual não se falava em tape reading, aí a gente trouxe o Alisson, o Neto. E aí qual solução de tape reading a gente trazia? Trouxemos uma ferramenta de tape reading. Então, foi uma busca incessante aí por novas soluções, e eu sempre me preocupei em acompanhar o mercado internacional, o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático, para ver o que a galera estava fazendo lá que talvez faria sentido vir para o Brasil. Você acompanha tanto o mercado internacional, você acabou passando uma temporada lá em Nova York, né? Eu fui para Nova York. Como é que foi isso, né? Aqui no Brasil, bom, da corretora posição 40 e alguma coisa, a gente acabou conquistando a primeira posição do mercado, né, de forma recorrente. A minha meta no Brasil era muito simples de ser entendida, que era ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar do ranking. Então não era ficar mais em primeiro em um dia, era ficar primeiro, segundo e terceiro no volume negociado de pessoas físicas todos os dias. E a gente fazia isso usando as nossas 3 marcas, XP, Clear e Rico. Então era um trabalho de fazer com que as 3 marcas competissem minimamente entre si, falando com públicos diferentes para que a gente pudesse ocupar essas 3 posições. A primeira e segunda posição a gente ocupava recorrentemente. Às vezes a terceira posição a gente perdia para o Modal, né, no segmento ali de BMF, mas estávamos ali, né? Primeira, segunda consolidada, a terceira às vezes ficava em terceiro, às vezes ficava em quarto. E depois aí de uns 10 anos no Brasil, fui convidado para ir para Nova York para assumir parte da expansão internacional da XP, retomando para as origens, retomando para as mesas, né, de brokers, voltando para o mundo institucional. E aí foi uma baita de uma experiência, né, com equipe na Índia, equipe na Inglaterra, em Nova York, aqui também em São Paulo. A XP me proporcionou boas experiências. Legal. Agora, antes de você encarar essa maratona internacional, você entrou na parte educacional e começou a fazer, primeiro a organizar essa parte educacional que a gente tinha aqui na XP, através da Infomone Educação, da XP Educação, e depois você gostou dessa coisa de ser professor e montou um MBA, né? E você acabou saindo da XP justamente para tocar um projeto educacional, né? Eu queria que você falasse um pouco deste momento, né, começando a trabalhar com educação, e quando que veio essa vontade de mudar e ter sua empresa? Depois vamos voltar, que eu quero voltar para trás. Tem um outro ponto importantíssimo para o mercado nacional aqui para trazer para você. Então vamos lá. Muitas coisas eu fui sendo forjado na prática aqui na XP. Questões de liderança, produtos, projetos. Eu lembro muito bem quando fui convidado para assumir também tecnologia de renda variável da XP. Então, a tecnologia era tocada por um outro gestor que prestava serviço para a nossa área comercial e, bom, eu acabei acoplando no meu mandato tecnologia. Só que eu sou engenheiro mecânico. Eu não sabia de tecnologia. E daí como que eu fiz, né, para entender os programadores, fazer os programadores entenderem as áreas de negócio? Foi educação. Então lembra que a gente fazia algumas palestras de quarta-feira, no qual ia o Indec falar de análise, e na outra semana ia o Thiago Ramos, né, um dos grandes programadores nossos, para falar o que ele estava desenvolvendo lá. E assim a gente levava a educação de um lado para o outro, para que as áreas elas fossem se integrando e se comunicando cada vez melhor. Então tem aqui algo de educação que surgiu de uma forma orgânica, natural, um pouco antes disso, né, junto ali com a Infomone, mais a nossa equipe ali de análise, era como levar conteúdo de análise técnica, trading, day trade, swing trade, para vocês, para o público em geral, e a gente utilizava muito a Infomone com isso. Então, era um trabalho ali simbiótico. Tecnologia, marketing, educação, back-office, risco, tudo acontecendo em conjunto. E quando eu fui para Nova York, foi um desafio novo. O que eu senti lá na época? Puxa, head de renda variável aqui no Brasil, e eu havia chegado num ambiente no qual eu não conhecia os produtos direito. Eu lembro que a primeira área que eu cheguei lá em Nova York, né, entrando no escritório antigo da XP, chegava primeiro aquáriozinho à esquerda, era uma área que negociava taxa de juros do México. Eu cheguei lá e falei, como que é esse instrumento? Né? Tem algum e-book
né? Tem algum vídeo, tem alguma coisa? Não, Rony, senta aqui que a gente te mostra. Eu, tá bom, daqui a pouco eu volto. Aí fui para uma área que trabalhava com produtos de câmbio da Ásia. Né? Cheguei lá pro Bruce, falei, Bruce, qual que é a diferença, né, do ERIDF que você faz na Malásia em relação ao que a gente faz, né, com dólar lá no Brasil? Ele, Raoni, cara, senta aqui que eu te mostro. E ele operava, na mesa lá operava China, Malásia, Taiwan, Singapura, Índia, eram sete pares de moeda. Bom, e assim foi com outras áreas, né? Cheguei pro Abe Choi, o Abe ele negociava derivativos de renda fixa do Reino Unido. Falei, Abe, o que você faz? Ah, eu faço não sei o quê. Aí eu falei, puta, pode falar palavrão aqui? Pode. Eu falei, fudeu. Cara, fudeu. Eu sou o chefe dessa galera toda, eu não sei o que eles fazem. Vou fugir cara aqui de paisagem e eu vou entender. E aí sempre com a cabeça de criar coisas novas, produtos novos, possibilidades novas, eu pensei, falei, e se eu organizar tudo que eu aprendi no Brasil, trazer os meus amigos para ajudar e tudo que eu vier aprender aqui em Nova York eu ensinar? Bom, vim para o Brasil, falei com a Infomona, a gente lançou um MBA que consolidava, né, o mercado brasileiro e o que eu viria aprender lá nos Estados Unidos. E aí eu virei professor de fato mesmo, coordenador, idealizador de um MBA, foi uma experiência incrível. E ela foi tão incrível, eu me envolvi tanto com aquilo que eu queria me dedicar 100% à educação. Só que era um momento no qual eu cuidava de uma operação de 82 pessoas na Índia, umas 10 pessoas no Reino Unido, 60 pessoas em Nova York. Como fazer com que tudo isso parasse de pé? Pô, depois de 11 anos de XP, começando numa empresa com 30 e poucas pessoas, aí era uma empresa com mais de 5 mil pessoas, eu havia chegado à conclusão de que que a melhor forma de eu agregar para o mercado, agregar para a XP, seria do lado de fora. Construindo uma empresa de educação que ia formar novos investidores e os profissionais do futuro do mercado financeiro. Aí eu encerrei um ciclo de 11 anos, tirei um período sabático de 2 dias. Então fiquei 2 dias descansando, depois de 11 anos, e aí eu comecei a montagem da Melver. A Melver, que a gente vai falar daqui a pouco. Você queria fazer uma pergunta? Daqui a pouco que eu quero trazer uma história que também pouca gente sabe. Agosto, setembro de 2018. Quem foi pioneiro em zerar a taxa de corretagem no mercado de ações, no mercado de futuros, no mercado de opções no Brasil? E que conclusão se chegou para tomar uma decisão dessa? Vamos lá, o que estava acontecendo naquele momento, né, naquela época? Tinha uma corretora chamada TOV. Vocês lembram da TOV? Lembro. Quem aqui está há mais de 10 anos no mercado deve ter visto alguma Aliás, coisa. falamos sobre ela no TOV. almoço. É mesmo? Hoje. E a TOV, ela havia se posicionado em mini contratos. Então, mini contratos era uma corretagem muito barata na época, era 35 centavos, eu lembro bem dos preços. A gente praticava mais do que R$1. Só que ela era muito pequenininha. Então, ela não incomodava ali. Tá? Tinha lá o público dela e tal. Só que ela começou a incomodar. Começou a falar mais alto e ela era boa. Ela funcionava. O sistema de risco funcionava, preço agressivo. Então, o público trader, ele começou a ir cada vez mais para a TOV. Começou a chamar atenção o que aconteceu com outras corretoras menores, né, como o Modal, né, na época, foi na onda. Então, 35 centavos, aí o outro Modal, 30, aí a TOV, 25, não sei o quê. E aí, naquela baguncinha toda, surge a Clear, também com outro modelo de corretagem barata. E a gente vê naquilo, né, a vida me mostrou que quando você vê algo diferente ali acontecendo, um mar vermelho, você pode ou tentar resolver, ou você meio que chora junto com o que está acontecendo. Bom, a corretagem ela ia para zero, naturalmente, em um dado momento. E a gente, olhando o que estava acontecendo, tentando procurar uma solução, né? Muita coisa que se pensava na época era, se corretagem for para zero, aí vai gerar vínculo com o investidor, aí o investidor vai depois comprar um fundo, não sei o quê, gera receita de outro lado. Aquela tese não parava muito de pé para mim. Porque o trader, muitas vezes, ele não está muito focado ali em outros instrumentos. Então, e o investidor, ele não liga muito de pagar a corretagem porque ele está preocupado ali com outras coisas. Então, aquela história não parava de pé. E aí, né, sempre conhecendo muito os instrumentos, o tecniquez daquilo, qual foi a conclusão que a gente chegou? Qual que é a unidade mínima de negociação do mini dólar?
Meio ponto. Meio ponto. Certo? Quanto que vale o meio ponto em reais? R$5. R$5. Então, e se nós comprássemos de todos os vendedores? E se nós vendêssemos para todos os compradores? Se todo mundo que quisesse comprar, comprasse da gente. Se todo mundo que quisesse vender, comprasse da gente, a gente estaria ganhando quanto? R$5. Então dane-se a corretagem. Então a corretagem, ela não seria significativa. A corretagem é R$1, 50 centavos, 35, se a gente pudesse ganhar R$5. Isso aqui é a teoria, tá? Vendo para todo mundo, compro todo mundo, estou ganhando R$5 todo o tempo. E aí começou a construção de um sistema que nos permitiria realizar esse tipo de operação. Com a garantia de que os investidores, os traders, eles teriam sempre a execução feita no preço que eles queriam ou melhor. Ou seja, isso só geraria benefício lá para os traders. Bom, isso daí foi o embrião da RLP, que ela acabou se tornando um algoritmo criado pela Bolsa para as corretoras utilizarem. E bom, quando a gente entendeu que aquele movimento ia acontecer e que haveria uma outra forma de ganhar dinheiro, corretagem zero, que a corretagem passou a ser irrelevante. A XP ela sempre esteve alguns anos à frente do mercado, e o mercado demorou alguns anos para entender o porquê da corretagem zero na XP. Assim nasceu a RLP. Legal. E eu sou um defensor da RLP, aliás, de vez em quando tomo uma porrada, porque tem sempre aquela coisa porque não sei o que. Cara, isso possibilitou, primeiro, a gente não pagar mais corretagem, e segundo, eu realmente sou melhor executado por conta do RLP, principalmente em contratos de índice dólar, né, que é onde você tem um volume maior, né. Então é uma coisa que é tudo ganha-ganha, né, a corretora ganha, a bolsa ganha, o cliente ganha, acho que todo mundo ganha. Não, tem um mito, né, esse é um mito do perdedor, né, o que o pessoal vai lá falar? Ela só toma ferro nas operações e a culpa nunca é dela. Aí o que ela fala? A corretora está me perseguindo, está me forçando o stop. A corretora ela não está vendo se a ordem é do André, do Indec, do Raoni, da Maria ou do José. O algoritmo ele está vendo, chegou uma compra ou chegou uma venda. E o algoritmo ele executa ou não com base nos parâmetros, né, nas restrições ali que a bolsa ela está fazendo. O sistema ele não está olhando quem é a pessoa. Ô Raoni, você sabe que é curioso que você está falando isso. Eu jantei com um cliente no comecinho dessa semana. Ele falou, pô, Indec, mas parece que toda vez que eu coloco a ordem, o mercado vem no se ele sabe e vê no se... Eu falei, meu amigo, com todo respeito, ninguém sabe quem você é. Tá. Ninguém. E assim, de uma maneira respeitosa mesmo, esquece isso. Esse tipo de coisa não existe. Apaga da sua cabeça, vira essa mentalidade, muda a chave um pouco. Sai com essa cabeça de amador, vamos virar um pouco mais pro lado profissional, onde você quer viver de trade, ganhar dinheiro. É muito interessante como muita gente ainda tem um pouco dessa cabeça, né? É o senso de... A gente fala muito sobre autorresponsabilidade, né, lá na empresa. O que é autorresponsabilidade? É a gente assumir os resultados das nossas decisões. Se deu certo, ótimo. Se deu errado, a responsabilidade também é nossa. Não é das tarifas da bolsa, nossa, os emolumentos eles são muito caros, ou a plataforma, ou a RLP, ou qualquer outra coisa. Então, fiquem super confortáveis e certos que a corretora ela não está olhando para a sua metodologia operacional, se você está utilizando técnicas de scalping, tape reading, análise técnica ou qualquer outra coisa. Ela só está vendo, entrou compra, entrou venda, cabe no algoritmo ou não. Não tem essa de perseguição. É isso aí. Gente, vamos para mais um vídeo aqui. E depois mais um? Vamos lá. Vamos lá. Olá pessoal, primeiramente eu quero parabenizar pelo excelente programa com muito conteúdo de qualidade e sem contar com os excelentes convidados. E a minha pergunta para o Raoni é o seguinte: a gente costuma ver por aí muitos influenciadores mostrando que é possível ter ganhos exorbitantes e rápidos no mercado de opções, mas quem já está há algum tempo no mercado financeiro sabe que não é bem assim. Então a pergunta é: o que de fato importa para a gente olhar no mercado financeiro? Quais são as variáveis para a gente não vir para o mercado de opções, principalmente, com a falsa ilusão de que nós vamos ganhar muito dinheiro e rápido, ficando rico da noite para o dia? Olha só, grande professor Inácio, né? Só fazendo aqui uma apresentação do Inácio com as minhas palavras. O Inácio, ele foi o nosso melhor aluno de opções. A gente fez a primeira turma da formação em opções. O Inácio é aluno e é uma pessoa que tinha uma vontade muito genuína assim, de ajudar os outros alunos.
a tirar as dúvidas, ele me ajudou de forma muito orgânica ali a apoiar a construção do curso. Na segunda turma, eu falei, você topa ser o nosso tutor oficial? E ele topou. O Inácio hoje, ele foi convidado, eu convidei ele se tornou professor da Melver, mudou do Nordeste para Santa Catarina, está lá com a gente, é um grande professor, especialista em renda variável, é um grande prazer ter você, Inácio, na nossa jornada. Bom, o Inácio falou, né, sobre muitas promessas e vendas de sonhos que a gente vê aí nas redes sociais. Qual que é a forma que eu utilizo o mercado de opções? É uma forma de construção patrimonial. Eu não estou preocupado em ganhar muito em uma operação ou outra, eu estou preocupado em construir o meu patrimônio ao longo do tempo. Então eu não procuro a operação que vai me dar 30%, eu procuro ganhar ali 2% ao mês, 3%. Só 2% ao mês? Coloca 2% ao mês por 10 anos, mês a mês. Quanto que dá? E aí que as opções elas entram, me trazendo segurança, me trazendo previsibilidade, dependendo da estratégia, me trazendo uma renda recorrente. Então, eu utilizo muito análise fundamentalista, né? Eu sou fã da análise fundamentalista. Eu utilizo o gráfico como um segundo critério de entrada ou de espera ali na estratégia e sempre já mapeando qual que é a estrutura de opções que eu vou utilizar para fazer aquilo. Eu, por exemplo, minha maior posição é em Cyrela, já há muito tempo. O meu preço médio em Cyrela é algo próximo de menos R$20. Como que você tem um preço médio negativo? Então, comprei Cyrela. Você já tirou mais as opções e eventualmente também de dividendo, de proventos do que você pagou. Né? Perfeito. Então, essa é a minha cabeça. Eu quero ter uma carteira com boas empresas, né? As principais empresas que eu tenho na carteira hoje. Tenho Cyrela, tenho Itaú, tenho Banco do Brasil, tenho Fleury, tenho Vale. Então, eu coloco uma empresa no meu radar, no meu portfólio, e qual que é a minha meta? Em 2 anos, eu quero que o meu preço médio gerencial ele seja igual a 0. Por que preço médio gerencial? Porque é o preço que eu comprei na aliação, e eu vou bater desse preço os lucros que eu vou tendo nas estratégias que eu faço com opções sem alavancagem sobre ela. E a minha meta é, em 2 anos, chegar no preço médio igual a 0. Por exemplo, Cyrela eu tenho menos R$20. Essa foi a primeira que você começou a fazer isso, né? A Cyrela foi a primeira. Sou super fã. Inclusive, ontem tive o privilégio de jantar com um grande amigo aí que trabalha na Cyrela, uma empresa impecável que eu admiro muito. É isso aí. Vamos lá. Melver. Bom, e da onde que veio a Melver? Aí fui para Nova York, contei brevemente, criamos um programa lá de pós-graduação. E quando eu estava em Nova York, eu tive a oportunidade de olhar para o mercado brasileiro de fora. Tava preocupado lá com Ásia, com Europa, ali o mercado americano. E naquele momento estava tendo uma competição muito grande entre as corretoras pelo assessor de investimento. Na época a gente falava agente autônomo. Então, uma corretora arranca o escritório daqui, outra arranca de lá, arranca daqui, arranca de lá, e de repente começaram a mirar no gerente bancário. Gerente, sai do banco, o banco é não sei o quê, vem virar um agente autônomo. Eu vi aquilo de fora. E para mim era uma grande estratégia que fazia sentido por curto prazo. Cheques gigantes para cá, para lá, para cá, para lá. E eu pensava, eu falei, tá, gente, mas cadê os raunis, né? Os jovens que tem perfil para o mercado financeiro? Não, ninguém está cuidando dessas pessoas. Está tendo uma estratégia de rouba-monte de muito curto prazo. Mas quem que está formando essa nova galera para os próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos? Ninguém. E eu falei, isso aqui é uma oportunidade gigantesca. Eu já encantado por educação, eu falei, eu vou tentar resolver esse problema, que na minha leitura era e é ainda o maior desafio, né? não problema, mas o maior desafio do mercado, que é formar pessoas, né? Trazer pessoas e formar pessoas. Depois do IPO da XP, eu decidi encerrar o meu ciclo na empresa para formar a Melver. A Melver ela é uma empresa alicerçada em 3 pilares. Educação, tecnologia e RH. Como que isso funciona? Por meio da educação, nós criamos uma série de programas para qualificar as pessoas para o mercado financeiro, né, assim como investidores. Tudo isso acontece dentro de uma tecnologia proprietária. Nós montamos um time de tecnologia para criar toda a experiência, porque quando se fala hoje sobre infoprodutos, né, muitas pessoas elas querem vender login e senha.
ela quer vender login sem dane-se se a pessoa está fazendo o conteúdo, se deu certo ou não. Só que o nosso sucesso está em o nosso aluno virar um profissional de mercado, ou o nosso aluno ser um investidor melhor. E a gente queria ter um acompanhamento de toda a experiência dele. Bom, criamos a nossa área de tecnologia. E se a gente fala sobre empregabilidade, profissões, a gente precisava empregar os nossos alunos. E nós criamos uma área de RH. Então, os nossos alunos que têm interesse em trabalhar no mercado financeiro, eles estudam conosco por meio da nossa plataforma e a nossa área de RH faz a ponte com o mercado. Ano passado, 2023, nós empregamos mais de 2.500 alunos só na XP. Caraca. Então, é um número aí bastante expressivo, sobretudo quando a gente olha para uma indústria com cerca de 20 mil assessores, construída em mais de 2 décadas. Então, um trabalho em conjunto com a XP, né? Esse número não teria sido atingido se XP e Melver não tivessem se juntado para construir isso. E nesse momento aqui que a gente está gravando, a gente tem uma outra missão, que é empregar 100 alunos nas mesas de operações para virarem brokers. Então a Melver ela tem muito esse alinhamento com o resultado, e não apenas com o início de uma jornada. Não é só vender, né? Exato. Entregar login e senha e depois dane-se. Uma coisa, você falou então que a Melver trabalha com trazer gente para ser assessor de investimentos, mas a Melver também tem a formação de broker, e eu sei que a Melver também tem, aí já voltando mais para o investidor, um curso muito bom com opções, que quem dá é um dos caras que mais operou opções aqui no Brasil nos últimos anos, que é você, né? Então você também não fala só com o cara que deseja ser o profissional, você fala também com o investidor. Perfeito. Né? A empresa é organizada, né, em duas linhas, né, de conteúdos, né? Conteúdos para os investidores, conteúdos para as pessoas que têm interesse em se tornar profissionais. Então, falando um pouco dos investidores, né? Esse ano a gente entra com alguns conteúdos que eles são bem abertos. Conteúdos nos quais a gente vai falar sobre orçamento doméstico, sobre parentalidade, sobre como organizar as finanças para o primeiro filho, para o segundo filho, como montar um negócio, então conteúdos mais amplos. Na sequência a gente entra com conteúdos iniciais sobre investimentos, como abrir conta em uma corretora, como investir em renda fixa, como investir em ações, fiagro, fundo imobiliário. Aí a gente vai afunilando o conteúdo, né? Vai sofisticando, a gente entra no mercado de opções. Temos um curso básico de opções, um curso chamado Dividendos Ativos, curso de R$100. Por investidor, em um dia, ele vai ser capaz de montar a primeira estratégia de opções. Quero dar um passo além, aí entra a formação em opções. É um curso de 2 meses e pouquinho, no qual a gente fala de mais de 20 estratégias. Aí a gente vai afunilando, entra nas certificações. Do outro lado, os profissionais. A gente trabalha, né, muito com assessoria de investimento, esse ano com renda variável. Está aqui nos próximos meses, a gente começa a falar com o planejador financeiro, com o consultor CVM, com o profissional de marketing para o mercado financeiro. Isso é entregue em cursos, e esse ano a gente começou com as pós-graduações. Então, nós temos programas que são chancelados, validados pelo MEC, como o MBA Formação Broker. Muito bom. Excelente. Que coisa, não? Muita coisa, hein? Muita história, André. Vamos lá para mais uma pergunta? Vamos embora. Fala, Raoni! Beleza, cara? Saudades, faz tempo que a gente não se vê, sou um grande fã do seu trabalho, tu é o cara, tu é fera demais, grande exemplo de muito sucesso, de pessoa também. Eu queria fazer uma pergunta para você. Vamos imaginar que está sendo lançada uma universidade do trader. A partir de agora, o trade ou o trading, seja em futuros, opções, seja em qualquer ativo, ações, o que seja, agora é um curso de nível superior, com mestrado, doutorado, MBA, tudo. É o trade, faculdade, universidade do trade. E nessa hora muita gente se matricula, porque é uma oportunidade grande de profissão para o futuro. E nessa hora, um professor é chamado para fazer a aula inaugural, aquela aula magna que vai ficar marcada da primeira aula do primeiro curso de trade que o mundo inteiro está esperando para acontecer. Centenas, milhares de alunos online, presenciais, inscritos, esperando aquela aula, e o professor escolhido é você, Raoni, para dar a primeira aula. E agora vem a minha pergunta. O que você, Raoni, falaria
para aqueles milhares de alunos, majoritariamente jovens, no início da vida, da carreira, com tantas aspirações na vida, que estão lá para te escutar? Só o Coen, que coisa, hein? Caramba, tá inspirador. Pergunta inspiradora, né? Essa é uma aula que eu vou dar logo mais. Não nessa universidade assim, mas ela encaixa perfeitamente com o que Surgiu uma ideia aqui. com o que eu vou fazer, tá? Vou contar como seria a dinâmica dessa aula, hein, Coen? Adorei aqui a pergunta. Eu me encantei por esporte de aventura. Então, faço canoagem, pratiquei mountain bike, umas coisas malucas aí no meio do mato. O que a aventura ela me trouxe? Ela me trouxe a imprevisibilidade. O que o mercado financeiro me trouxe? Mesma coisa. Imprevisibilidade. Então, ao fazer uma competição de corrida de aventura, uma corrida de aventura é aquela que a gente recebe um mapa, vai desse ponto a esse ponto de caiaque ou de mountain bike, só que você não sabe se ali, no caso da mountain bike, se tem um brejo, se é areia, se é muito íngreme, se não é. Você vai ter que viver e resolver as coisas com base no que está acontecendo. Então, eu fiz várias provas de mais de 250 quilômetros de corrida, sempre associando com o mercado financeiro. Gente, vocês não entenderam errado não, tá? É 250 quilômetros de corrida mesmo, tá? Sem parar, né? Direto, né? E a corrida ela me trouxe um aprendizado que eu juntei muito com o mercado financeiro, que é o seguinte: você não tem opção de desistir. Imagina você remando a 10 quilômetros da costa, em alto mar, com um caiaque, uma mochila nas costas. Tô cansado. Foda-se que você tá cansado, cara. Rema, cara, você tem que sair daqui do alto mar. Vai dar merda se você ficar aqui dentro. E eu vejo muitas pessoas que elas estão no ambiente de trabalho, no trade, qualquer outra coisa. Ah, não, desisti. Não, agora chega, vou tomar um café, vou fazer um comitê, não sei o quê, para ver o que está acontecendo. Então, o que eu traria para os alunos, Coen, na abertura dessa aula? Eu traria um grande mapa. E um grande mapa mostrando para eles que existem alguns pontos, alguns marcos que a gente pode buscar. No caso da aventura, né, pontos de passagem. No caso da vida, marcos financeiros. Né, quero conquistar meus primeiros 50 mil reais, 100 mil reais, 500 mil, 1 milhão. Só que o caminho daqui para lá, mesmo ele sendo imaginado, ele é muito imprevisível. E o grande prazer da vida está na imprevisibilidade. E que a gente vai errar, a gente vai enfiar o pé na lama e vai torcer o pé e a gente tem que levantar e seguir adiante. O sucesso ele não é para amador. E a grande diversão está nisso, em encontrar o novo e nos divertir. Aprender com os erros e não pegar um erro e a gente ficar se martirizando. Nossa, deu errado, meu Deus, ficar me culpando por aquilo. Não, deu errado, o que eu posso aprender disso e fazer diferente? Então, eu traria uma mensagem motivacional de que a grande beleza dos investimentos, do trade, da vida, da paternidade, do casamento, ela é isso, a imprevisibilidade. Ô, Rony, eu acho que é interessante você falar isso, porque o que você está trazendo é muito mais para que as pessoas elas possam buscar e ter a necessidade de buscar alternativas. E não desista no meio do caminho porque cansou, porque vai tomar um café, ou nada inspiracional também, não é uma questão inspiracional, é uma questão, pô, pessoal, vamos pensar um pouco além. Né? Vamos olhar alternativas, que caminhos que a gente pode ir, o que a gente pode fazer, vamos pensar um pouco, vamos tirar um coelho da cartola, que eu acho que é muito mais nesse sentido do que alguma coisa mais motivacional, né? É mais para pensar, mais... Exato, né? Abraçar a vida com paixão mesmo e resolver, achar a solução. Desistir é muito fácil, né? Eu acho que a pessoa ela só perde quando ela desiste. Enquanto a pessoa não desiste, ela não perde. Então, não desistam. Se o sonho de vocês é viverem do mercado financeiro, o sonho de vocês é se tornarem analistas, brokers, assessores, ou seja, qual for o seu sonho, vá em frente que uma hora a conta fecha. Às vezes demora um pouquinho mais do que a gente queria, mas uma hora a conta fecha. Ô Raoni, esticando um pouco mais aqui e trazendo a coisa mais para o lado do investidor, que é exatamente o nosso público, né? Uma das coisas que o pessoal adora é o mercado de opções. Num primeiro momento pelo motivo errado, né? Porque o cara, ontem a Petro caiu 5%, o cara que estava comprado no put ganhou 200, né? E aí ele acha que consegue replicar aquilo e chega no mercado de opções achando que é colocar 1 e tirar 5, né? E não é exatamente assim, você já até comentou sobre isso, mas você tem um dos cursos mais completos sobre o mercado de opções e aonde você explica, cara, um monte de alternativa dentro do mercado de opções.
Mas para o cara de varejo, o cara que está lá no home broker, né? Quais são as operações que você entende que são mais viáveis, né? Que são mais fáceis de fazer, que não precisa ele pegar o telefone e ligar para o broker enquanto está começando, está fazendo aquilo com 100 opções, 200 opções, e que te dá essa coisa de, eventualmente, previsibilidade, um ganho maior num determinado movimento, enfim. Perfeito, né? Existem muitas possibilidades com opções, como o André colocou, mas tem uma estratégia que ela é muito simples. Ela pode ser feita do celular, do home broker, que é a estratégia chamada, é a clássica estratégia de financiamento ou venda coberta, que eu prefiro chamar de dividendo ativo. É o nome que eu acabei criando. Como que a estratégia funciona? Imagina que você foi lá e comprou uma ação por R$20. E o seu objetivo é ficar com essa ação aí por um determinado período, alguns meses. Como que você vai ganhar dinheiro com essa ação? Se a ação valorizar, você ganhou dinheiro. Você também pode ganhar ali com o pagamento de proventos ali da empresa, certo? Então, se você comprar ação e ficar esperando, você fez um investimento passivo. Só que dá para você gerar uma renda extra com base na posição que você tem. Como que isso é feito? Por meio do dividendo ativo, que nada mais é do que a venda de uma opção de compra na mesma quantidade que você tem. Então, ação valendo R$20. Você pode vender, vou pensar aqui um valor qualquer, tá? Você pode vender uma opção de compra para dali 30 dias. Parte técnica, depois eu simplifico, tá? De preço de exercício R$22 e você recebe 20 centavos por aquilo. O que significa? Se em 30 dias, se a ação estiver valendo mais do que R$22, você vai ser obrigado a vendê-la por R$22. E você recebeu 30 centavos por isso. Logo, qual que foi o seu ganho? Comprei por 20, vendi por 22 e ganhei 30 centavos. Ganho de 2,30. Por outro lado, se a ação ela não superar R$22, você teve o lucro de 30 centavos, porque você vendeu esse dividendo ativo, essa opção. Então, é uma forma de você remunerar a sua posição de uma forma feita pelo celular, muito simples. Eu faço muito essa estratégia e ela acaba gerando uma renda recorrente para mim. Ah, Rodi, mas é só 20 centavos, 30, 50. Olha isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos. É muito dinheiro, sem correr um risco adicional, porque a decisão de comprar ação você já comprou. Você está otimizando a sua posição por meio de uma estratégia muito simples. Ótimo, eu adoro isso, principalmente em mercados laterais. Cara, eu não sei se você faz isso também com o mercado em tendência, porque aí o mercado em tendência, quando tem tendência de alta, eu sempre acho que deixar solto é um pouco melhor. Mas, por exemplo, você pega B3, SA3, né? Porra, ela está há 5 anos batendo em 15 e voltando para 10, batendo em 15 e voltando para 10. O cara que está fazendo isso há 5 anos, ele já tem B3 por menos alguma coisa, né? André, aí que tá, cara. As operações estruturadas, as estratégias com opções, eu gosto de vê-las como uma grande caixa de ferramenta. Às vezes para você, imagina que você tem que colocar um prego na parede. Você até pode pegar o alicate e bater, que às vezes vai funcionar, mas com o martelo é melhor, não é? Então, imagina que você comprou uma ação, ela está bem lateral, você faz o financiamento. De repente você está vendo ali que ela vai ela entra ali numa tendência de alta. Você pode fazer uma outra estratégia. Por exemplo, é o booster. O booster é uma estratégia na qual você ganha o dobro. Então, se a ação valorizar 2%, você ganha 4%. Se valorizar 5%, você ganha 10%. É uma outra ferramenta que você utiliza para aquele cenário, né? Então, isso a gente traz na nossa formação. Quais ferramentas você poderia utilizar com base aí no cenário do presente de mercado? Legal. Tenho mais perguntas. Então vai lá. Se é isso Manda que você bala. gostaria de saber. Manda bala. Não, é que senão eu não deixo você falar aqui, que todo mundo normal. reclama que eu falo pra caramba. É padrão. Né? Sua esposa também reclama? Nossa senhora. O Raoni Pessoa, desde que saiu da XP, aqui, como você sabe, você estava trabalhando 12, 14, 15, 16 horas por dia, às vezes, final de semana. Cara, as pessoas acham que a gente fica operando aqui dentro e não. Nós somos executivos e, cara, passa trabalhando, pensando em alternativas, que nem estava falando agora há pouco. Pensar em geração de receita para a empresa, liderar times, processos, enfim, tem muita coisa. Depois que você saiu da XP, quem é o Raoni Rossetti no trade? O Raoni Rossetti, ele é uma pessoa que está olhando para o longo prazo. Hoje eu tenho 2 filhos, o Pedro, eu tenho a Manuela. Então,
eu olho renda variável, né, como uma forma de otimizar meu crescimento patrimonial. Eu tenho mais ou menos 25% do meu patrimônio em renda variável. Eu vejo muitas pessoas com 100%, 70%. Pessoal, estou no mercado financeiro há 16 anos. Eu liderei 3 corretoras. Eu vi o gringo, cuidava do sistema de risco da XP. Eu tenho 25%. E não é um percentual tão baixo, não. Nesse momento, eu tenho 8 ações na minha carteira. Em todas as ações eu tenho posições com opções, sem alavancagem, gerando renda para mim todos os meses, abaixando cada vez mais o meu preço médio gerencial dessas empresas. E o mercado de renda variável para mim, ele é confortável, no sentido de que eu coloco a cabeça no meu travesseiro, eu estou tranquilo com o que eu estou fazendo. Eu vi muitas pessoas tensas, meu Deus, o mercado está subindo. Se a pessoa está tensa, se o mercado está subindo ou não, ela está fazendo alguma coisa dentre essas aqui que eu vou mostrar para vocês. Ou ela fez uma posição maior do que ela devia, ou ela está operando o que ela não sabe, ou ela está fazendo uma operação fora do perfil dela. O mercado de renda variável, ele não é para ser tenso. Quando utilizado de forma serena, de uma forma com uma estratégia clara ali por trás, ele é para ser leve, ele é para ser prazeroso. Então o Raoni é uma pessoa que lê 2 jornais todos os dias, lê relatório todos os dias, fica pelo menos ali umas 2 horas por dia acompanhando o mercado ali pelo Profit, e também é uma pessoa que não opera todo dia. As minhas operações, elas têm prazo médio ali de 30 a 60 dias de duração. Então eu opero 8 vezes por mês. Por ano? Por mês. Por mês? Então, porque são 8 papéis. 8 ativos. Então, tem várias técnicas. Tem o scalping, o day trade, não tem melhor ou pior. Tem a que mais se adequa ao seu estilo. O meu estilo eu não preciso operar muito para ter a meta de rentabilidade que eu preciso. E assim, day trade não é melhor que swing trade, não é melhor que as estratégias de tape reading, scalp, etc. Faça o que faz mais sentido para você, que é mais adequado para você, e não queira fazer todas as estratégias ou operar milhares de ativos. Eu gosto de... Posso falar uma coisa meio poética aqui, né? Eu gosto de falar às vezes um ativo, ele é como se fosse uma dançarina. Ele tem a forma que se movimenta, a forma que gira, que pega, aquilo ali. Eu opero muito Cyrela. A forma que Cyrela se comporta é muito diferente da forma que MRV, Elbo, Petro ou vale outra coisa. E eu aprendi como que é essa dança da Cyrela. E essa dança da Cyrela é a composição de fundamentos de gráfico. Então eu me especializei nessa empresa. Então eu consigo montar as estratégias com base no bailar dela. Se eu estivesse tentando fazer isso com 50 empresas, o meu conhecimento e profundidade seria muito mais superficial. Provavelmente eu ganharia muito menos dinheiro. Então, façam com que a vida de vocês em renda variável ela fique mais simples. Não compliquem tanto as coisas, porque não precisa. Muito bom, é isso aí. E uma coisa que você falou que é muito importante, na hora que você tem que encostar a cabeça no travesseiro, você tem que pensar na vida, na família, no que vai fazer no final de semana e não no que está ganhando ou perdendo no mercado, né? Porque isso... Não é nem isso, né? Encostar a cabeça no travesseiro e ficar rezando para o mercado no dia seguinte abrir naquilo, na sua posição que você montou, né? Seja na compra ou na venda, você fica lá, puta, e petróleo, e China, e minério de ferro... E aí você vê as bolsas da Ásia como fecharam, a bolsa da Europa como abriram, futuro americano, cara, até chegar 9 horas da manhã, a pessoa fala, meu Deus do céu, a pessoa dormiu? Não dormiu. Pois é. Ou pelo menos não dormiu bem. Né? Não precisa, né? É isso aí. Bom, né? Muito bom, André Moraes. Olha, cara, foi um prazer recebê-lo aqui, apesar de ter tido 300 pessoas na frente e tal, pô. 320. 320? Foi um prazer recebê-lo. Desejo muito sucesso para você. Eu acho que você está, cara, lidando com uma coisa sensacional que é com a educação. A educação muda a vida, né? Então, imagino que você deve estar muito feliz. Desejo muito crescimento, uma vida maravilhosa, você agora muito mais próximo da família, lá dos filhos, da Jaque e tudo mais. E olha que a gente encheu o saco, hein? Exato. A gente foi até te visitar no hospital, né? E é interessante que você pega pessoas como ele e muitas vezes pegava eu e o André enchendo o saco dele. O dia que você tiver filho, suas coisas vão mudar. Quantas vezes a gente falou isso, Rony? Muitas. É isso. A paternidade muda a forma de ver tudo. Tudo. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Suas decisões, tudo. E tomara que essa seja a primeira vez de muitos aqui no Gamecast. Combinado. É isso aí.
Fechou. Certinho? Muito bom. Então, beleza. Gente, ó. Obrigado. Valeu, produção. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado, gente. Até mais.